bem, pessoal, vamos dar início a mais um Foca na Física. Hoje nós vamos fazer uma análise qualitativa das leis de Kepler e da força de atração gravitacional, ou seja, um estudo teórico, né, dessas leis e as suas aplicações, ok? Vamos lá. Vamos dar início então, pessoal, começando com as leis de Kepler. Esse é o famoso Kepler, né? Aqui a figura aqui. Kepler é conhecido como o legislador dos céus, né? Foi quem criou as leis, as primeiras leis da mecânica celeste, né? Baseando os seus estudos principalmente nas observações do planeta Marte, né? Que era o que mais se observava na época, por conta dos equipamentos que se tinha na época, que eram bastante restritos, bastante rústicos, né? Isso lá por volta do século XVI. Bom, Tycho Brahe, que foi um outro astrônomo, um outro físico que já observava bem o céu, bastante o céu, já tinha trazido algumas ideias, né, e alguns estudos a respeito dos movimentos dos astros, né? E Johannes Kepler, inicialmente resistiu a essa mudança, né? Ele ainda, vocês se lembram, né, do grande problema que era quando alguém contrariava o que a Igreja Católica dizia na época. Então nós tínhamos o geocentrismo, e aí depois, quando começou a surgir as observações e começaram a se falar em heliocentrismo, criou-se problemas. Mas, por conta disso, Johannes Kepler também teve uma certa resistência. Porém, a ciência falou mais alto, né, do que aqueles valores que estavam enraizados naquela época. Kepler, então, criou as famosas 3 leis. Vamos ver quais são as leis, começando aqui da primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. O que Kepler observou? Ele observou que o movimento de um planeta em torno do Sol se dava na forma de uma elipse, como vemos aqui, né? Elipse é um lugar matemático onde nós temos 2 focos. Um foco ficaria do lado de cá e o outro foco ali. Ela é alongada, né? Esse alongamento é chamado de excentricidade, não é? E quanto mais excêntrico for isso daqui, mais alongado. Quanto menos excêntrico, mais toma a forma de uma circunferência. Então nós vemos aqui que a órbita de um planeta se dá numa elipse, com o Sol ocupando um dos focos da elipse. Temos 2 pontos importantes aqui, que é o ponto mais próximo do Sol, que é chamado de periélio, e o ponto mais afastado do Sol, que é chamado de afélio, né? Periélio, afélio. Um parênteses, na Terra, né, os satélites que orbitam a Terra, numa órbita elíptica, tem também o ponto mais próximo e o ponto mais afastado. O ponto mais próximo da Terra recebe o nome de perigeu e o ponto mais afastado o nome de apogeu. Mas vamos voltar aqui para a primeira lei de Kepler, então. Então, essa primeira lei apenas descreve a forma da órbita de um planeta em torno do Sol, né? É uma órbita elíptica com o Sol ocupando um dos focos da elipse. Ponto. Essa é a primeira lei. A segunda lei de Kepler, ela é conhecida como a lei das áreas. Primeiro, nós temos que ver o seguinte conceito. Imagine uma linha ligando o centro de massa do planeta com o centro de massa do Sol. Essa linha é chamada de raio vetor. Bom, esse raio vetor, ele, segundo a lei de Kepler, ele varre áreas iguais. Está vendo? Isso aqui é uma área. Quando ele vai dessa posição C para essa posição D, essa linha imaginária, esse raio vetor, varre uma área que está representada aqui por essa parte mais clara. Ela varre essa área num determinado intervalo de tempo. Se nós olharmos aqui o outro extremo, nós estamos vendo aqui que esse planeta está indo de A
para B. E o seu raio vetor está varrendo uma outra área que está representada aqui por essa parte mais clara. O que Kepler ele descobriu? O que ele calculou? Vejam que fantástico para o que ele tinha de recursos naquela época. Que se o tempo gasto pelo planeta para ir de C até D for igual ao tempo gasto pelo planeta para ir de A até B, essas áreas são iguais. Ou seja, um corpo percorre, ou um planeta percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ok? Essa é a segunda lei de Kepler. E ela traz algumas consequências. Percebam que esse arco, né, esse deslocamento aqui, é menor que o arco AB. Arco CD menor que o arco AD. Mas esses dois arcos foram percorridos em tempos iguais. Isso significa que a velocidade orbital, ou a velocidade de um planeta em torno do Sol, não é uma velocidade constante. Aqui a velocidade foi menor. Aqui a velocidade foi maior, porque ele teve que percorrer um arco maior no mesmo intervalo de tempo. Vamos ver isso melhor. Veja, se isso acontece, ou seja, se num determinado ponto, né, ele vai percorrer uma distância diferente dessa, né, no mesmo intervalo de tempo, e aqui é importante que a gente veja o seguinte: nesse exemplo colocado, os arcos estão um pouco diferentes daquele que nós mostramos no slide anterior. Esse arco é maior. Tá? Então ele vem aqui, por exemplo, de A para B. E esse arco aqui seria um arco menor. Ele iria aqui de C para D. Então perceba que aqui eu teria essa área, esse é o raio vetor, e aqui eu teria essa área, esse desenho. Calculando, né, as áreas teriam que ser iguais. Então, se ele vai percorrer o arco AB, que é bem maior que o arco CD, no mesmo intervalo de tempo, a velocidade dele aqui tem que ser maior. Então, guardem, quando o planeta ele se desloca do afélio para o periélio, a sua velocidade aumenta. É um movimento acelerado. E aumenta por quê? Aumenta por conta do que nós chamamos de força de atração gravitacional. Nós temos uma velocidade tangencial e nós temos aqui uma força de atração gravitacional. Vou pegar uma outra cor. Uma força de atração gravitacional aqui. Percebam? Essa força de atração gravitacional exercida pelo Sol sobre o planeta, ela vai ter uma componente tangencial. Ela tem uma componente nesse sentido. E essa componente, coincidindo com o sentido da velocidade, acelera o corpo. Então, deslocamento e força no mesmo sentido, vocês já sabem que isso é um movimento acelerado. Portanto, a velocidade aumenta, né, quando ele se desloca do afélio para o periélio. Acontecendo que no periélio, então, ele passa a ter uma velocidade, no periélio, uma velocidade que nós chamamos de velocidade máxima. A partir do momento em que ele começa agora a se deslocar do periélio para o afélio, a força de atração gravitacional passa a ter agora um sentido oposto, ou pelo menos vai ter uma componente no sentido oposto ao do deslocamento. Percebam que essa força F vai ter uma componente, olha, oposta à velocidade.
Deslocamento e força com sentidos opostos, nós sabemos que isso é movimento retardado. Então, esse movimento está sendo freado. E aí, a velocidade vai diminuindo. Então, do afélio para o periélio, movimento acelerado. E do periélio para o afélio, um movimento acelerado. Em que condições essa velocidade seria constante? A velocidade orbital seria constante? Se a órbita fosse circular, ou seja, se eu tenho um movimento circular uniforme. E aí nós teríamos uma velocidade constante. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos para a terceira e última lei. Terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler é conhecida também como a lei dos períodos. Kepler, ao fazer o estudo ainda com Marte, né, planeta Marte, ele percebeu que ao dividir o período de translação, né, o quadrado do período de translação pelo cubo do raio de órbita, ele encontrava um valor constante. Ou seja, se eu faço isso para Marte e depois faço esse mesmo cálculo para Vênus, por exemplo, eu vou encontrar o mesmo valor, ou aproximadamente o mesmo valor. Vamos entender primeiro o que vem a ser esse período, o que vem a ser esse raio de órbita. Vamos para esse exemplo aqui mesmo. Sol, afélio, periélio, distância do Sol até o periélio, distância do Sol até o afélio, enfim. O tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol, portanto, no movimento de translação, é o que nós chamamos de período. Ok? E o raio de órbita é um raio médio. Porque como a órbita dos planetas ela é excêntrica, ou seja, uma elipse, eu não tenho uma órbita perfeitamente circular. O que nós temos? Nós temos que calcular um raio médio. Então nós pegamos a distância do periélio até o Sol, somamos com a distância do afélio até o Sol e dividimos por 2. Isso nos dá um raio médio. Esse raio é o que nós colocamos aqui nessa fórmula da terceira lei. Quando passa a ser agora um movimento circular, de raio igual a raio médio, eu posso considerar o tempo de translação como o período. Então basta nós fazermos a razão entre o quadrado do período pelo cubo do raio e nós encontramos uma constante. Percebam que à medida que o planeta está mais distante do Sol, o raio de órbita será maior. E como são grandezas diretamente proporcionais, o período também será maior. Então, o tempo que o planeta leva para completar uma volta em torno do Sol, não é? Depende da distância que ele se encontra do Sol. Quanto mais afastado, maior esse tempo. E com isso nós encerramos o estudo das leis de Kepler, né? Um estudo qualitativo. O que vocês precisam saber está aqui. Okay? Não é um estudo quantitativo, analítico, matemático, mas é um estudo teórico, um estudo qualitativo. Ok? Que é o que é cobrado. Tá bom, pessoal? Então, até mais.